Muito boa noite. Nós, como todas as segundas-feiras, estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR são sempre desenvolvidos pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas e tem a parceria do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia, que são retransmissores das nossas atividades, das gravações de nossas atividades. Nós hoje vamos, ainda dando sequência à, à análise, à discussão sobre todas as grandes alterações nas disputas geopolíticas que vêm ocorrendo mais recentemente e agora com a guerra da Ucrânia, da Ucrânia não, desculpe, essa já vinha, né? Com a guerra do Irã, né? É, nós vamos hoje derivar dessa discussão para uma conversa sobre os rebatimentos que esses acontecimentos têm sobre o Brasil, particularmente no que diz respeito aos derivados de petróleo, né, que tiveram um quadro de aumento importantíssimo, com impactos variados sobre preços de commodities, mas também de preços do alimento, né, com rebatimentos agora em ameaças de impacto inflacionário, principalmente na inflação de alimentos. A guerra do Irã levou a que aquele país, o Irã, tivesse uma série de reações importantes, particularmente uma reação que afeta muito fortemente o mercado de petróleo cru, que é o fechamento do Estreito de Hormuz. Essa guerra que se anunciava como uma guerra rápida, uma guerra de razia, né? Com a morte do Ayatollah, o assassinato do Ayatollah Khamenei, é, mostrou que o Irã tem capacidade de resiliência bastante grande, né? Está reagindo de maneira muito forte e isso tem nos impactado. Nós hoje vamos contar para esta conversa sobre a guerra do Irã, petróleo e impacto sobre a economia brasileira, com as contribuições do Mahatma Ramos dos Santos. O Mahatma é sociólogo, é diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é ligada à FUP, Federação Única dos Petroleiros, e é também membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República. Nós temos aqui conosco também um outro representante, é, né, um outro membro do Conselho, que é Vicente Trevas, que é presidente do Instituto Ansul, está aqui conosco, né, o Conselhão. Então, nós vamos dando início ao trabalho, solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto Ansur, que deem o seu like para amplificar a penetração no nosso canal, mas que também tendo interesse em serem avisados ou avisadas de futuras atividades, que cliquem no sininho. Dando então início aos nossos trabalhos, eu vou já passar imediatamente a palavra para o Mahatma. É, Mahatma, com você, por favor. Bom, boa noite, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês, com a comunidade do Ansur, nesse espaço de diálogo tão importante para a democracia brasileira, com pessoas tão notáveis, e espero contribuir um pouco no debate, na construção de uma análise que coloque o Brasil no centro da perspectiva dessa análise, sobre os efeitos do conflito
em território iraniano. Bom, eu organizei, Antônio, a minha fala aqui em dois grandes momentos. Um momento mais geral sobre a geopolítica da energia, que tem como grande centro nervoso hoje esse conflito no Irã, e depois vou tentar tratar um pouquinho dos principais impactos que esse conflito tem em território brasileiro, nas políticas públicas, no Estado brasileiro e, sobretudo, sobre a sociedade brasileira e a capacidade de acesso e controle do Estado brasileiro de insumos energéticos estratégicos. Bom, falando do cenário geopolítico e energético global, eu acho que eu gostaria de começar a análise destacando o momento, né? Esse momento, o espírito do tempo presente, né? Agora no início do século XXI, em que nós observamos uma série, um conjunto de transformações aceleradas, intensas e estruturais, né, na organização social global, em que alguns qualificam como um momento de policrise, né, associando, né, a expansão energética, a diversificação energética e essa disputa geopolítica global em torno da segurança energética. O que nós observamos, eu acho que é pelo menos três dimensões de crises ou dessas transformações no cenário geopolítico global, principalmente quando a gente pensa a questão energética. Um movimento, que é um movimento de crise ou perda de dinamismo do neoliberalismo, né? E a necessidade de reestruturação do capitalismo, recomposição das taxas de lucro, que tem se diminuído ao longo dos últimos anos, sobretudo a partir da crise nos Estados Unidos de 2008 e 2009, né, na crise no mercado financeiro, teve repercussões globais. Associado a isso, a gente observa nas últimas décadas, principalmente nas últimas 3 décadas, um debate, né, que expõe e coloca no centro do debate público global, da comunidade global, que é a aceleração dos efeitos da crise climática, que, de certa maneira, produziu uma certa concertação ou um esforço global de concertação em torno da construção de saídas e alternativas para o enfrentamento ou promoção de ações para o enfrentamento das mudanças climáticas e mitigação dos seus efeitos. E uma terceira dimensão, que é a crise do sistema interestatal de poder global, do multilateralismo, da globalização, né? Dessa organização global, do poder global. Então, eu acho que o que nós experimentamos hoje em dia é essa interconexão dessas mudanças estruturais nessas três dimensões, na dimensão da dinâmica e organização econômica, da crise climática e os efeitos que isso provocam, tanto sobre as pessoas, sobre os territórios, mas também por uma corrida em torno de novos mercados dessa economia emergente, que é essa economia de baixo carbono, e uma crise da concertação, dos espaços multilaterais de concertação na diplomacia internacional. Então, basicamente, quais são os efeitos dessas policrises, né, ou da combinação dessas grandes mudanças, grandes transições que a gente observa ultimamente, nas últimas décadas? Primeiro, do ponto de vista da geopolítica internacional, uma fragilização da governança global e ampliação dos conflitos bélicos, né? Justamente decorrente dessa universalização do sistema interestatal capitalista e da recente ascensão e inclusão da China como um ator relevante nesse sistema interestatal e a recuperação, o ganho da força da Rússia como uma das principais forças bélicas no mundo nos últimos anos. E isso vem seguido de um movimento expansivo e corrida de processos de inovação organizacional, tecnológica, econômica e militar nas grandes potências globais, que observam que esse momento é um momento de inflexão, né, nessa organização geopolítica global e aprofundam, a gente experimenta o aprofundamento da luta de dominação e poder, tanto no âmbito global quanto nos espaços regionais, e a gente vê isso
tanto na Europa, agora no Oriente Médio, mas também com repercussões no continente asiático de maneira muito forte e também aqui na nossa América Latina, né? A partir do sequestro do Maduro na Venezuela, a intensificação dos bloqueios econômicos e violências perpetradas contra Cuba, os recentes golpes experimentados, né, de Estado na América Latina nos últimos 10, 15 anos. Então, a gente vê esse aprofundamento dessa luta, tanto regional quanto global, na dominação pela dominação e poder global entre as grandes potências. Do ponto de vista econômico, como que isso aparece, né? Com a intensificação de um processo de desregulamentação econômica em âmbito global, um aprofundamento, né, dos processos de financiarização das várias esferas da vida, e agora com a criação de novos mercados é, é, e, e de novas mercadorias a serem financiarizadas, monetizadas e comoditizadas, né? Transformadas em commodity. Então, a gente vê uma intensificação dessa mercantilização da natureza e criação de novos mercados integrados ao circuito global e fluxos financeiros globais. A emergência cada vez mais potente de um neocolonialismo financeiro, e isso se desdobra, por exemplo, na postura distinta entre o norte e o sul global, na questão de financiamento, por exemplo, da transição energética, na construção de projetos e políticas industriais de descarbonização no norte e no sul global, e também através da privatização e concentração da propriedade. E aí a gente viu no Brasil, por exemplo, no setor energético recentemente, tanto a privatização da Eletrobras como o desmonte e desnacionalização da Petrobras através da venda de vários ativos estratégicos dessa empresa em vários segmentos da cadeia de valor da indústria de petróleo. E do ponto de vista político, social e ambiental, eu acho que as principais expressões dessas mudanças são, primeiro, a deterioração das democracias liberais ocidentais. A gente vê essa fragilização da democracia como ideia e um modelo de organização política no Ocidente, o que também vem acompanhado, né, do avanço da extrema-direita e do fascismo no Ocidente, que vem ganhando mais força, e a gente pode até dizer que é hoje, inclusive no Brasil, né, um dos setores com maior capacidade de dinamização e movimentação e mobilização políticas de massa no mundo. E também uma desorganização, né, que vem acompanhada esse desmonte de sistemas de políticas públicas, principalmente no sul global, mas também no norte global, vem acompanhada de mudanças nas relações de trabalho no mundo do trabalho e se expressam sobretudo pela desorganização e precarização do mercado de trabalho e desmonte e deslegitimação cada vez maior e mais intenso da própria ideia de organização sindical, de representação sindical e organização dos trabalhadores no modelo que a gente experimentou no século passado, foi dominante na experiência do século passado. E, claro, o avanço, do ponto de vista climático, de eventos cada vez mais acelerados, presentes e cada vez mais severos, que impactam principalmente países, territórios e populações mais vulnerabilizadas decorrentes dessas mudanças climáticas, né? Então, é nesse cenário de mudanças geopolíticas, de mudança na representação política, de mudança econômica e transformação das relações de trabalho, das relações interpessoais, que a gente pode dizer que a questão energética e mais precisamente a questão da segurança energética, né, a busca por um abastecimento regular a preços módicos ou a preços mais justos das economias nacionais, seja de derivados de petróleo, seja de minerais críticos, terras raras ou através do domínio de tecnologias críticas, essa busca por a segurança energética tem estado no centro das estratégias ou dos planos, das estratégias econômicas, políticas e industriais das grandes potências no mundo. E tem estado também no centro das disputas geopolíticas mais recentes. A gente tem o caso que você mencionou, né, da guerra na Ucrânia, que
também envolvia a questão de segurança energética da europeia, sobretudo, o acesso e o controle do mercado de gás natural na Europa, mas também o acesso às terras raras e minerais críticos disponíveis e também do gás no território ucraniano, estavam no centro dessa disputa. E agora a gente vê essa guerra que tem início, né, a partir de uma agressão unilateral dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, mas de um conflito que já se espalhou, né, pelo território todo do Oriente Médio e que tem como centro, né, da disputa o domínio e o controle dos fluxos globais e do controle da propriedade e produção de insumos energéticos estratégicos para as próximas décadas e para os próximos anos. Isso é a expressão desse movimento que eu chamei a atenção expansiva e de corrida tecnológica, organizacional, econômica e militar que a gente vê. E que até certo tempo, até pouco tempo atrás, nos tempos de paz, ele estava muito revestido de um debate em torno da transição energética e da construção de uma concertação em torno de políticas industriais verdes ou de baixo carbono. Mas o que vem, acho que a intensificação desses conflitos no âmbito internacional, o que eles vêm mostrando é que, de fato, do ponto de vista energético, o planejamento das grandes potências, planejamento estratégico das grandes potências, que estão no centro dessa competição global, elas estão menos preocupadas com o fim dos combustíveis fósseis, com o impacto dos combustíveis fósseis sobre a crise climática, sobre as populações do sul global, que são, sobretudo, as mais afetadas, e mais preocupadas com os custos crescentes tanto da sua capacidade de ação militar e de disputa, seja tecnológica, econômica ou militar, mas também do bem-estar e da segurança energética dos seus territórios nacionais. Então, assim, em síntese, o que a gente observa quando a gente olha para essa geopolítica da energia hoje é uma sobreposição ou uma coexistência de duas disputas geopolíticas. Uma disputa geopolítica mais tradicional em torno do controle da propriedade, dos fluxos comerciais em torno da produção de óleo e gás, que, por exemplo, tem como epicentro ali o Oriente Médio, mas também uma geopolítica, uma disputa geopolítica em torno dessas tecnologias minerais e terras raras que vão ser os insumos essenciais para essa política, para essa nova indústria de baixo carbono, ou para essa nova geopolítica energética do mundo pós-combustíveis fósseis. Então, o que a gente observa hoje é a sobreposição ou a coexistência dessas duas geopolíticas que colocam a questão da segurança energética no centro do debate e que também né, a gente vive o pós-Acordo de Paris. Tivemos o ano passado aqui no Brasil o debate da COP, né? Então a gente está a menos de um ano, 6 meses dos debates ocorridos da COP aqui no Brasil e esse conflito já joga a luz ou coloca novamente, tanto para especialistas, para acadêmicos, para governos, mas sobretudo para a população, que os fósseis, e aí eu me refiro ao petróleo e os seus derivados, a gasolina, o diesel, o GLP, como o gás natural e os fertilizantes, como você bem chamou a atenção no início da nossa conversa, no centro do debate sobre segurança energética e a construção ou manutenção de qualquer projeto de desenvolvimento nacional. E assim, para tentar fechar essa primeira parte, acho que depois a gente pode abrir para o diálogo e aí a gente entra nos pormenores disso, que a gente observa que temos alguns grandes atores, né? Claro, o protagonismo dos Estados Unidos, sobretudo após o primeiro mandato e agora após a reeleição, né, o novo mandato do Donald Trump, é que esse conflito agora ele é pautado menos por regras que vigiam na diplomacia internacional e mais a partir do Estatuto da Violência. Então, a agressividade e a violência têm se tornado a grande arma diplomática no mundo nos últimos meses, né?
E o Trump impõe ou reforça, né, uma política de comércio internacional ancorada nesse nacionalismo de direita, que tinha como forte instrumento uma guerra tarifária, mas que se desdobra a partir do momento que se frustra essa tentativa de uma guerra tarifária, ou ela se mostra com um alcance limitado, a mobilização do instrumento bélico, né, da violência bélica, da guerra, como um instrumento de diálogo, né, ou de resolução de conflitos, não diálogo, não, de resolução de conflitos no âmbito internacional, que diante da fragilidade do sistema internacional, do sistema multilateral no mundo, a comunidade internacional não consegue dar uma resposta à altura, seja através do sistema ONU ou através de qualquer outra configuração que vem surgindo, não consegue se opor a esse uso ostensivo, intensivo da violência como um instrumento é, de política internacional dos Estados Unidos, que coloca, mais uma vez, né, a política energética no centro dessa estratégia internacional ou da política externa americana, que tem não só no Oriente Médio, e aí isso é bom só chamar atenção para isso agora, não só no Oriente Médio, mas na região do Atlântico, um dos pontos centrais, né, um dos territórios, regiões centrais estratégicas para a política externa norte-americana. E isso inclui o Brasil, né, que é um país que, desde a descoberta do pré-sal, entrou no radar norte-americano como um dos territórios em disputa para o controle de, principalmente, insumos energéticos. Aí eu me refiro basicamente a petróleo e gás natural, né? Então, a gente já viu o anúncio, né, anunciadas políticas, ou essa agenda do Trump em relação aqui, principalmente no continente americano, em relação ao Canadá, o Canal do Panamá, o Golfo do México, ao Brasil, ameaças à Colômbia, o sequestro do Maduro na Venezuela e as barreiras comerciais a Cuba, e que a gente vê como grandes ou únicas oposições a essa política externa trumpista e norte-americana, uma reorientação, né, estratégica da China, que já vem desde o início dos anos 2000, que é um país que ainda é fortemente dependente da importação, sobretudo de óleo e gás, do Oriente Médio e da África. Então, é o maior demandante de óleo e gás do mundo. Então, ele vem desde nos últimos 25 anos, pelo menos, reorientando a sua política energética nacional com amplos investimentos, né? O país que mais investe nessas novas rotas tecnológicas de baixo carbono, mas também é um país que investiu maciçamente em infraestrutura para refino, por exemplo, de hidrocarbonetos. E tem um dos maiores parques de refino do mundo hoje, e ainda continua investido em carvão, ou seja, é um país que reconhece a existência dessas duas geopolíticas e investe tanto em energias do futuro, energias de baixo carbono, como energias tradicionais, como carvão e os combustíveis fósseis. E, além disso, tem como política interna o fortalecimento de relações comerciais e diplomáticas, sobretudo com a Rússia, mas também com outros países, né, do sul global, através do BRICS, da Organização para a Cooperação de Xangai, e agora, mais recentemente, da nova Rota da Seda, né? E, por outro lado, que a gente vê a Rússia também imersa em um conflito na Ucrânia, colocando como oposição a essa política externa norte-americana e trumpista, enquanto a União Europeia parece cada vez mais enfraquecida, dado a sua dependência energética e geopolítica cada vez maior dos Estados Unidos de certa maneira, também da OTAN, que foi um dos motivos, né, um dos estopins, um dos vetores para esse conflito na Ucrânia. Então, eu acho que é isso. Assim, em síntese, a gente vive um momento de transformações em que há estratégias distintas de reposicionamento dessas grandes potências. Eu me refiro aos Estados Unidos, China, Rússia e ao bloco europeu, mas esse é o mais enfraquecido.
E o último grande movimento foi essa violação da soberania e autodeterminação do povo iraniano, que é essa agressão unilateral dos Estados Unidos e do Irã, e de Israel ao Irã, né? Ataques que nós aqui no INEP, sempre que falamos em público, né, fazemos questão de informar o público de que são ataques ilegais, que, que são marcados por vários crimes de guerra e que deveria ser objeto de repúdio sistemático da comunidade internacional, mas que revelam em si tanto a crise do multilateralismo como essa escalada, né, de um novo conflito no Oriente Médio, que basicamente reflete o intento, né, o objetivo, o interesse americano e israelense, né, de controle daqueles recursos energéticos localizados no Oriente Médio, mas também das rotas e corredores marítimos vitais que tem naquela região, que são vitais tanto ao comércio internacional, um elo com a Europa, mas, sobretudo, um elo de comércio internacional euroasiático, né? Então, os Estados Unidos têm mostrado que ele não está mais preocupado com os interesses da União Europeia, e sim com essa disputa sobre o controle de fluxos comercial e geopolítico de insumos energéticos que afetam, potencializam ou não o crescimento chinês. Então, basicamente, sobre esse conflito, o que eu gosto de chamar a atenção também do público com o qual eu dialogo é que o Irã ele não é um país ou uma economia qualquer, né? Principalmente quando a gente pensa do ponto de vista da geopolítica energética. O Irã é uma das 20 maiores economias globais, está entre os 10 maiores produtores globais de petróleo, tem uma produção em torno de 3 a 3,5 milhões de barris por dia, o que representa quase 4% da oferta global de petróleo. É um país que tem a quarta maior reserva de petróleo do mundo, em torno de 150, 70 bilhões de barris, desculpa, o equivalente a quase 10% das reservas globais de petróleo, e é um membro da OPEP, e que é, do ponto de vista estratégico, energético, comercial, essencial para o abastecimento da China e desse projeto chinês da nova Rota da Seda, né? Ou seja, do abastecimento energético do desenvolvimento chinês e de outros países da Ásia, né? Então, o Irã, ele compõe essa rede de integração do sul global e bem cada vez mais representa um, um, uma ameaça à hegemonia unipolar dos Estados Unidos que vigora desde a Guerra Fria. Então, quando a gente pensa do ponto de vista dos impactos dessa guerra, que tem como território o Irã, eu acho que os principais elementos que estruturam os impactos são, primeiro, a elevação das incertezas geopolíticas globais. Eu acho que isso acelera e antecipa alguns movimentos, principalmente em relação ao aumento, né? O que a gente observa também é um aumento da instabilidade e volatilidade de diversos indicadores comerciais e econômicos, mas sobretudo dos preços do petróleo, gás natural, fertilizantes e os derivados de petróleo, e com um destaque aqui para o caso brasileiro do diesel, e prejuízos sociais e humanitários inestimáveis, né? Que a gente efetivamente não consegue mensurar ainda durante esse conflito, né? Um conflito que já tem um pouco mais de um mês de extensão, de longevidade, e que, ao que tudo indica, ainda é muito imprevisível, é difícil fazer projeções, mas deve se prolongar pelas próximas semanas, né? A gente já viu essa tentativa frustrada na última semana, nos últimos dias, de um cessar-fogo, mas é uma guerra, um conflito que tem gerado, sobretudo, essa inflação global nos insumos energéticos, sobretudo porque, como bem chamou a atenção Antônio na fala de abertura dele, o que a gente observou como um grande efeito dessa guerra, além da destruição, que a gente ainda não consegue mensurar ou calcular bem, de grande parte da infraestrutura
de escoamento e produção de petróleo e gás natural no Oriente Médio, então é muito difícil a gente avaliar de acordo com as múltiplas fontes e informações que circulam na imprensa internacional, mas o que a gente pode afirmar de fato é que o fechamento do Estreito de Hormuz, né, o fechamento da circulação de navios no Estreito de Hormuz, um estreito que é por onde passa o, quase entre 20% e 25% do petróleo que é comerciado globalmente, ele elevou a percepção de instabilidade e de custos comerciais na indústria de petróleo no mundo inteiro. Então, a gente vê efetivamente que os preços sumiram muito além é, da, do razoável, da capacidade do mercado, de maneira geral, de avaliar os impactos dessa guerra, mas o potencial, e aí é muito importante a gente chamar a atenção que foi a primeira vez na história, né, que a gente observou, que o mundo observou o fechamento do Estreito de Hormuz. Então, isso é um fato inédito e singular na história global e na história do setor de energia. Então, efetivamente, a gente não consegue avaliar hoje a longevidade do impacto disso e a intensidade do impacto desse fechamento, mas o que a gente pode afirmar é que ampliou a volatilidade dos preços internacionais, sobretudo dos fretes e seguros das commodities que transitam naquela região. Eu me refiro, sobretudo, ao petróleo e gás natural, os derivados de petróleo. Produziu um efeito inflacionário na economia global, com efeitos diferenciados, heterogêneos em cada país, em cada região, principalmente quando a gente observa do ponto de vista dessa divisão entre países produtores de petróleo e países fortemente dependentes de importação de petróleo, os efeitos são muito díspares. Uma elevação dessa percepção de instabilidade geopolítica que refreou a dinâmica econômica global inteira, né? Então, a gente já observa, além da elevação dos preços, uma série de medidas estatais de tentativa de mitigar, amortizar ou reduzir os impactos desse efeito das elevações dos preços do petróleo no mundo, né? Então, se até o fim do ano passado a projeção em dezembro de 2025 para o preço do petróleo ao longo do ano de 2026 girava em torno de 65 a 70 dólares por barril, o que a gente observou nas últimas semanas é o preço do barril de petróleo ultrapassando os 100 dólares ali, né? Então a gente já chegou a momentos em que a elevação do preço em relação ao momento, ao dia 28 de janeiro ou de fevereiro do início da guerra, que o preço subiu mais de 70% em alguns mercados domésticos desde o início do conflito, o que amplia e intensifica os efeitos sobre as condições de vida, a dinâmica econômica e comercial de diversas economias do mundo sobretudo, de países importadores de petróleo. E aí, para falar sobre o caso brasileiro e tentar fechar minha fala, que já está extrapolando o tempo combinado entre a gente, o que a gente observa no Brasil, que, de certa maneira, tem algumas vantagens em relação a vários outros países do mundo, por ser um país que é autossuficiente na produção do petróleo, mas que ainda tem um nível de dependência de importação de derivados que gira em torno de 23% de todo o consumo brasileiro de derivados, né? E aí tem diferenças para quando a gente olha para cada um desses derivados, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a gasolina, a dependência brasileira gira em torno de 7,5% a 10%, variando sazonalmente. A dependência brasileira de diesel varia também, mas é em torno de 25% a 26%. E quando a gente olha para o caso do GLP ou gás de cozinha, né, o gás de botijão de 13 quilos, essa dependência varia também entre 20% e 22%, 23% em alguns momentos. E, no caso, não de um derivado de petróleo, mas de um outro mercado que foi muito afetado, sobretudo pelos impactos do aumento do preço do gás natural, que é o mercado de fertilizantes. O Brasil é um dos maiores produtores globais de insumos de commodities agrícolas.
nós temos uma dependência que, em alguns momentos, ultrapassa 90% da importação de fertilizantes, que vem, sobretudo, do leste europeu, mas também vem da Ásia, né? Então, é um mercado que deve ser também, nos próximos meses, principalmente quando entrar o momento de plantio da próxima safra, ser fortemente impactado pelo aumento dos preços dos fertilizantes. E aí, só para trazer uma ilustração de como essa guerra já afetou os preços aqui no Brasil, a gente pegou aqui no INEP como referência o preço de paridade de importação calculado para a ANP, para os três principais derivados comercializados no Brasil, gasolina, diesel e GLP, e que tem efeitos multiplicadores internos nos custos das cadeias produtivas mais intensos. Segundo a ANP, a referência de PPI para gasolina, desde o início da guerra, na última semana de março, desde a última semana de fevereiro até a última semana de março, que são os dados que a gente tem disponíveis da ANP, o preço da gasolina, nessa referência do PPI, calculado pela ANP, cresceu 63% desde o início da guerra. Então, tem uma variação positiva desse preço de 63%, e aí a gente observa comportamentos diferentes dos atores que atuam nessa cadeia, mas eu vou falar disso depois. No preço do diesel, que é o principal insumo usado no transporte rodoviário de alimentos e insumos que são comercializados no Brasil, a ANP calculou uma variação de 82% no preço de referência da paridade internacional para esse insumo, o diesel, e de 53% no caso do GLP, do botijão de gás. E aí, obviamente que o Brasil, assim como outros mercados, foi fortemente impactado por essa guerra. Mas o Brasil tem uma vantagem para lidar com isso, além da autossuficiência na produção de petróleo, que é a Petrobras, que é a maior empresa da América Latina, a maior empresa brasileira, e uma empresa que foi construída a partir dos investimentos estatais brasileiros e se consolidou como a principal empresa responsável pelo abastecimento interno e a segurança energética brasileira e uma potência tecnológica na exploração de petróleo e gás em águas ultraprofundas, né, que viabilizou a produção e a exploração de petróleo e gás no pré-sal brasileiro e que serviu durante um bom tempo, mas também isso foi destruído com o golpe de 2016, como um importante, né, instrumento de política de preço de derivados de petróleo para o mercado doméstico brasileiro. Então, o que a gente observou é que entre 2016 e 2022, a Petrobras, na gestão Temer e Bolsonaro, seguia ou tinha como única âncora para sua política de preços para o mercado doméstico brasileiro o PPI, esse preço de paridade de importação, e desde março de 2023, a Petrobras, né, sobre a gestão Lula, alterou essa política de preços, que ainda tem como uma das âncoras, um dos parâmetros centrais para a formação dos preços do PPI, mas incorporou elementos que respeitam ou refletem as dinâmicas comerciais e dos mercados locais domésticos no Brasil. Isso fez com que o que ficou popularmente conhecido como abrasileiramento dos preços, mas essa política de preço da Petrobras efetivamente foi um instrumento muito importante, desde maio de 2023 até agora, e continua sendo durante a guerra, um instrumento importante de mitigação dessa volatilidade e variação dos preços internacionais no mercado doméstico brasileiro. Então, como eu falei para vocês, segundo a ANP, a referência do PPI para o caso do diesel variou 82% no Brasil. O reajuste aplicado pela Petrobras nas suas refinarias para o diesel comercializado junto às distribuidoras e revendedoras foi de apenas 11,5%. Então, isso mostra que a Petrobras, mesmo numa conjuntura de guerra e de exceção, ela continua sendo um importante instrumento de mitigação dessa volatilidade dos preços internacionais, o que é muito diferente do comportamento, por exemplo, das refinarias que foram privatizadas no Brasil. E aí a gente tem 4 refinarias que foram privatizadas, né? Tem a refinaria a antiga RLAM, na Bahia, refinaria Landolfo Alves, na Bahia, que hoje é a refinaria Matari.
controlada pelo Grupo Acelen. Nós tivemos também a privatização da refinaria de Manaus, a refinaria REMAN, que hoje é controlada pelo Grupo ATEM e mudou seu nome para a refinaria do Amazonas, e também a refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, que é do Grupo Brava, e a Six, né, que não é uma produtora de derivado de petróleo, mas também uma refinaria que foi privatizada durante as gestões Temer e Bolsonaro no Brasil. Então, se a Petrobras aplicou um reajuste de apenas 11,5% no diesel, quando a gente olha para o comportamento desses atores privados na Bahia, o Grupo Acelen na Bahia, que é do Grupo Mubadala dos Emirados Árabes Unidos, e o Grupo REAN, que é de um grupo privado brasileiro, a Acelen aumentou o seu preço do diesel para o mercado baiano em 85,6%, ou seja, acima da referência calculada pelo PPI da ANP, enquanto a Rian, em Manaus, que também é uma importante refinaria para atender o mercado da região norte toda, tem uma dependência maior da importação de diesel, reajustou o preço do diesel naquela região em 75%. Então, enquanto o preço da Petrobras aumentou 11,5% desde o início da guerra, e aí vale destacar que a Petrobras abastece cerca de 70% do mercado doméstico brasileiro. As refinarias, onde as refinarias foram privatizadas, esse aumento foi de, no mínimo, 75% e no máximo de 85% no caso do diesel. Quando a gente olha para o caso do GLP, do gás de cozinha, a referência do PPI da ANP registrou um aumento de 53%, e aí a gente não observa reajustes nem da Petrobras até o momento, nem do Grupo REAN, nem da Brava, apenas na Bahia, o Grupo Acelen, do Fundo Mubadala, aplicou um reajuste de 15% nesse derivado, também em desacordo com o comportamento do mercado doméstico brasileiro. E do ponto de vista da gasolina, enquanto a Petrobras não reajustou o preço da gasolina nas suas refinarias, tanto na Bahia, no Grupo Acelen, o reajuste foi de cerca de 60%. O Grupo Rian, em Manaus, aplicou um reajuste de 45%. E o Grupo Brava, um reajuste de 50% no Rio Grande do Norte, 48,8%, arredondando para 50%. Então, o que a gente observa dessa minha fala toda aí para finalizar, Antônio, não fazer com que o pessoal durma, é que é, esse contexto geopolítico e da guerra do Irã coloca a questão da segurança energética no centro do debate e das políticas públicas e dos estados nacionais. É uma expressão do aceleramento e aprofundamento dessa disputa geopolítica sobre o controle e propriedade dos insumos estratégicos para os planos de desenvolvimento, segurança e abastecimento nacional das grandes potências, seja dos fósseis, mas também dos insumos críticos para as novas rotas tecnológicas, e que isso provocou, espraiou, disseminou um efeito gigantesco com a explosão dos preços do petróleo no mercado internacional, e que no Brasil, que foi afetado, foi impactado por esses preços, nos mercados em que a Petrobras ainda atua com as suas refinarias, observamos um impacto mitigado, né, ou amortecido desses aumentos observados globalmente, mas nos mercados em que as refinarias da Petrobras foram privatizadas e hoje são administradas de maneira que não tem um vínculo ou necessariamente operam alinhadas a qualquer tipo de política pública ou do interesse nacional brasileiro, a gente vê reajustes oportunistas dessas empresas, que mesmo com políticas e ações do governo de retirada ou de zerar, né, tributos federais, da aplicação de políticas de subvenção a esses combustíveis, essas empresas continuam respondendo de maneira oportunista com a elevação dos preços, e que tem impacto direto no nível de atividade econômica brasileira, no nível de inflacionário brasileiro e na capacidade de acesso e consumo dos brasileiros a esses insumos. Então, o que a gente percebe em síntese é que os processos de desmonte e desnacionalização
de ativos estratégicos da Petrobras, sobretudo no refino, foram prejudiciais à segurança energética e à soberania nacional brasileira, e essa guerra joga luz sobre esse projeto, esse processo, esse resultado desses processos de privatização, e que foi ainda mais agravado pelo também privatização da maior empresa de distribuição brasileira, que era a BR Distribuidora, né? Que é responsável pela distribuição a cerca de combustíveis e derivados a cerca de 40% do mercado interno brasileiro. E até é bom a gente chamar atenção que foi lançada no Congresso Nacional há 2 semanas atrás, a Frente Parlamentar pela Restatização da BR Distribuidora, que também é um ativo estratégico da Petrobras, que foi privatizado lá atrás. E amanhã a gente vai ter uma audiência pública no Congresso Nacional, que o INEP vai participar, a FUP vai participar e outros atores da sociedade civil, em defesa da BR Distribuidora, inclusive na quarta-feira, que vai ter a Marcha da Classe Trabalhadora em Brasília, uma das bandeiras que vão ser colocadas para o debate público, e como objeto dessa marcha também vai ser o processo de reestatização dos ativos que foram privatizados na gestão Temer e Bolsonaro, na política de desinvestimentos da Petrobras à época, e que hoje geram prejuízos à segurança energética e à soberania nacional brasileira. Então, eu paro por aqui para escutar e dialogar um pouquinho com vocês, que eu acho que eu falei demais aqui. Era melhor se o William tivesse aqui, que a gente dividia a fala, não falaria tanto. Muito obrigado, Mahatma, muito obrigado mesmo. Eu vou abrir para questionamentos, observações por parte de todas as pessoas, mas enquanto as pessoas se inscrevem, eu queria pedir para você abordar um pouco as ações que o governo brasileiro e a própria Petrobras já estão desenvolvendo no sentido de enfrentar esse quadro, né? Eu sei que há movimentos, mas aí eu não sei falar sobre eles, né? Pediria que você falasse. Há movimentos por parte da Petrobras de retomada de capacidade de produção de diesel, né? Eu sei que há movimentos por parte do governo federal, inclusive agora com respaldo de governos estaduais, para trabalhar na direção de, de menor incidência tributária sobre derivados de petróleo, né? Enfim, né, gostaria que você falasse um pouco sobre as ações Petrobras, governo, que estão sendo desenvolvidas. Já está escrita o Irã Copcac. Ok, parabéns, Mahartin, pela apresentação, muito legal. Sou herança do Sindipetro Unificado de Campinas, diretor sindical, também trabalhando na Petrobras. Prazer. E eu queria fazer uma pergunta. Você falou, né? Acho que às vezes, eu queria primeiro saber das estratégias mesmo do governo brasileiro, a pergunta do Graná, que o Graná já fez para você, e da Petrobras, como que isso fica para a Petrobras, mas eu queria também colocar uma coisa sobre a transição energética que a Petrobras lidera. Dado o governo Trump e a mudança desse movimento no mundo, né, como você bem mesmo falou, né, através da força dominar os locais de produção, como fica as novas energias, até porque o preço do barril de petróleo não deve não cair tão pouco, né? Então a exploração mesmo em água profunda, em outras frentes, fica mais atrativa. Como é que você acha que fica o desenvolvimento da transição energética no mundo e no Brasil? E se tiver dados para a Petrobras, seria muito legal também, se você puder falar, tá bom? Obrigado, Irã. Mahatma, com você, por favor. Não, eu vou tentar, então, ser breve, porque eu acredito que aí o pessoal vai animando na construção das perguntas e dos questionamentos, né? Mas, bom, primeiro começando pela sua questão das medidas governamentais, né? Acho que primeiro ponto, né? Como eu chamei a atenção, essa é uma guerra que
tem algumas singularidades históricas. É a primeira vez que a gente vê fechado o Estreito de Hormuz por um tempo tão grande. Eu acho que já é a quinta ou sexta semana de fechamento daquele estreito. Então, isso efetivamente gera um efeito muito forte sobre as dinâmicas logísticas e comerciais do setor de óleo e gás. Então, só para dar um exemplo aqui no mercado brasileiro, né? Se você vai contratar um frete de navio um petroleiro para chegar no Brasil, ele demora em torno de 32 a 60 dias para chegar no Brasil depois que o contrato é firmado. E até esse contrato ser firmado, normalmente os trâmites burocráticos demoram até 30 dias. Então a gente está falando que se você contrata um petroleiro ou uma importação de derivados e tal, ele vai demorar entre 62 e 90 dias para chegar aqui no Brasil. Então, quando a gente fala da guerra, esses efeitos desse fechamento do Estreito de Hormuz, agora, eles vão ter impactos nos próximos 90, 180 dias na precificação de toda essa cadeia logística e de distribuição. Então, o governo federal, os governos nacionais, quando vão construir qualquer resposta institucional a esse conflito, de certa maneira, eles conseguem atuar principalmente de maneira a amortecer ou mitigar os efeitos de curto prazo dessa guerra, que expressam, sobretudo, essa volatilidade do mercado financeiro, né? E especula também muito em cima da, da, desses eventos efetivos da guerra, né? Porque que a gente vê isso, o Trump faz um anúncio de que a guerra vai haver um cessar-fogo e vai se reabrir o Estreito de Hormuz às 9 da manhã. Aí depois das 10 os preços do petróleo caem 15, 20%, e aí depois se vê que a fala dele não se concretiza em ações reais e isso volta a subir 20, 30%. Então, há uma volatilidade muito grande, uma dificuldade muito grande também dos estados nacionais de responderem a esse mercado hoje em dia das commodities de petróleo e gás energéticas que já fazem parte desses fluxos e das dinâmicas financeiras. Mas o que a gente observa do ponto de vista internacional é que diversos estados atuaram e adotaram mecanismos distintos para lidar com essa, com essa volatilidade agora dos mercados internacionais, sobretudo a partir do fechamento do Estreito de Hormuz, né? E o que a gente observa é que alguns estados adotaram impostos sobre exportação, bandas de preços com gastilhos, disponibilização de estoques físicos estratégicos, definição de teto de preço, ampliação de subsídios, redução ou até isenção tributárias, como no caso do Brasil, subsídios cruzados com outros setores. Então, a gente vê uma gama muito grande de estratégias nacionais que respondem, sobretudo, à singularidade da dependência ou da matriz energética de cada país. Mas, no caso brasileiro, nós observamos que o governo brasileiro deu respostas muito rápidas, corajosas e à altura do desafio, né? Eu acho que isso precisa ser ressaltado. O governo brasileiro ele agiu de maneira muito rápida na construção de propostas para tentar mitigar esses efeitos de curto prazo da guerra. E, basicamente, ele adotou um conjunto de medidas que vão desde apoio financeiro, via subvenções, isenções tributárias no âmbito federal e agora também com a adesão de governos estaduais, desonerações de crédito e criação de um imposto sobre a exportação de petróleo. E aí eu vou detalhar, né? A gente viu um conjunto aqui de 4 medidas, né? A primeira medida anunciada pelo governo foi basicamente em relação ao diesel, que é o combustível derivado
que tem o maior impacto nas dinâmicas econômicas e inflacionárias na economia brasileira, né? Então, o governo anunciou, num primeiro momento, uma subvenção, um programa de subvenção ao diesel, tanto importado quanto ao diesel produzido no Brasil, ou seja, o subsídio, né, essa subvenção atingia inclusive os importadores de diesel, isso para ajudar, por exemplo, em regiões que são fortemente dependentes da importação, como a região de diesel, como a região norte, que sofre muito com isso. Essa subvenção significou, à época, em torno de 32 centavos no preço por litro do diesel. Associado a isso, o governo também anunciou a isenção de tributos federais, PIS e COFINS, sobre o diesel, que significou uma redução de mais 32 centavos por litro no preço do diesel. Então, só isso significou, essas duas ações, uma redução de 64 centavos por litro no diesel, só com essas ações imediatas do governo. E também, junto a essas duas medidas de subvenção e isenção tributária em relação ao diesel, o governo anunciou a taxação, a criação do imposto sobre a exportação de óleo cru, o diesel, que tinha como um dos objetivos, de certa maneira, um efeito compensatório sobre a perda de arrecadação desse conjunto de medidas de subsídio ao diesel, que, segundo até o Ministério da Fazenda à época, girava em torno de 20, 30 bilhões essas subvenções. E aí, o que a gente observou, para falar um pouco dessa economia política dessas medidas, é que parte do setor de óleo e gás brasileiro não aderiu a essa subvenção, sobretudo as distribuidoras privadas. E aí a Hoje Vibra, que é a ex-BR Distribuidora, Ipiranga e Raízen, que são as principais distribuidoras do mercado brasileiro, elas não aderiram a essa subvenção. As refinarias privadas, de certa maneira, resistiram, mas aderiram depois que a Petrobras aderiu, né? A Petrobras imediatamente aderiu a esses programas de subvenção do diesel, mas houve essa resistência do mercado privado brasileiro num primeiro instante, e ainda eu sei que agora, nessa virada para abril, né, a negativa das distribuidoras de adesão a esse programa de subvenção do governo federal ocorreu mais ou menos em 31 de março, e eu sei que estava em negociação da ANP com a banda, né, o teto que o governo ia pagar, né, ou subsidiar para esses atores. Isso estava em negociação, eu não sei como fechou isso, mas eu sei que estava perto de um acordo. E, num segundo momento, o governo adotou outras medidas que incluíram outros derivados, sobretudo o GLP, né, que é o gás de cozinha, que eu mencionei, que tem um efeito, sobretudo pela população de mais baixa renda no Brasil, né? A gente já tem o programa Gás para o Povo, que subsidia o consumo de GLP para as famílias que estão de baixa renda, que estão no CAD único, mas também o governo criou um subsídio ao GLP nesse momento de guerra, que assume 100% dos custos extras de importação do GLP que os importadores tiverem para exatamente manter uma estabilidade no preço do GLP, né, uma estabilização do preço do botijão para essas famílias de baixa renda. E, de maneira complementar, o governo anunciou também dois programas para o setor que são direcionados ao QAV, né, o combustível de aviação, e ao setor aéreo, né, que logo depois da eclosão da guerra também houve um reajuste de várias distribuidoras, inclusive da Petrobras, do QAV. E aí o governo, em resposta a demandas do setor aéreo, anunciou também, junto com essa medida do GLP, de subvenção, subsídio à importação de GLP, zerou os tributos federais PIS e COFINS que incidem sobre o QAV, e ainda criou uma linha de crédito especial para as empresas do setor aéreo de subsídios a elas, tanto na compra de combustíveis quanto de outros custos dolarizados que eram impactados sobre pela economia de guerra no setor aéreo. Então, a gente vê um conjunto muito grande, um esforço
tributário e fiscal muito forte do Estado brasileiro, que é uma medida que eu reforço, é pontual e é de curto prazo. Se a gente não sabe, né, se essa guerra vai, qual a longevidade que essa guerra vai ter, mas esse é um esforço forte do governo de curto prazo, mas que dificilmente o governo vai conseguir subsidiar, dadas as condições fiscais e tributárias hoje, por muito longo prazo, não vai conseguir manter esses subsídios. Então, essa escalada ou manutenção do conflito é um fator chave para o governo federal, mas o que a gente observa é que tanto o governo federal, com seus instrumentos fiscais, tem atuado, como a Petrobras tem servido como instrumento de política pública para mitigação desses impactos desses preços no mercado de derivados brasileiro. Então, basicamente, foram essas as medidas do ponto de vista fiscal e tributário do governo, e ainda teve uma medida anunciada pelo governo federal, em parceria com o Ministério de Minas e Energia e a ANP, que foi uma ampliação, uma intensificação da fiscalização, tanto do mercado em geral, do mercado de derivados e combustíveis no Brasil, mas, sobretudo, sobre o elo da distribuição e revenda de combustíveis no Brasil, que era onde se concentram, né, as principais práticas abusivas na precificação dos combustíveis no Brasil. Então, que a gente já observava antes do início da guerra, né, principalmente ao longo de 2024 e 2025, é que mesmo a Petrobras não reajustando os preços, por exemplo, do diesel, da gasolina nas suas refinarias, quando havia um aumento desses preços no mercado internacional, o segmento de distribuição, principalmente de revenda, ampliavam os seus preços, ampliavam as suas margens de lucro bruta, não contribuindo para essa política de preços praticadas pela Petrobras, né? O que reflete, mais uma vez, como eu falei inicialmente, que a privatização de ativos, tanto no refino quanto na distribuição e na revenda, no varejo, a rede de postos de combustíveis, também pertencia à BR Distribuidora, mitigaram ou reduziram a capacidade estatal, né, a capacidade do Estado brasileiro, através da Petrobras, de controlar ou produzir uma política de preços que seja condizente ao nível de autonomia e à realidade do mercado doméstico brasileiro de combustíveis. Então, Antônio, eu acho que foram um pouco essas o pacote de medidas que o governo tem, que ele tomou de acordo com as condições fiscais dele e também utilizando a Petrobras. Mas é isso, como eu falei, é isso, está sendo estudado outras políticas para biodiesel, para outros insumos, como bem comentou no chat o pessoal, mas eu acho que aí vem uma reflexão minha, né? Essas medidas são importantes, são essenciais para o enfrentamento de uma economia de guerra, como a gente vive hoje, não é uma guerra localizada é uma guerra localizada territorialmente no Oriente Médio, mas que tem repercussões globais. Então a gente vive um cenário de guerra em que há sim que ter ser feito esses esforços de curto prazo do governo, da Petrobras, mas também tem que ser cobrado um comprometimento do setor privado brasileiro com o país que basicamente sustenta o negócio deles, principalmente em um momento de guerra. E também é necessário que o próprio governo reveja, dada a singularidade do contexto agora que a gente vive, que não dá mais para viver sobre a orientação do... Agora me fugiu a palavra. Do arcabouço fiscal, tá? Fugiu a palavra arcabouço. Não dá mais para o governo orientar uma política dele em um momento de guerra pelas condições, as margens, os limites que o arcabouço fiscal dá. É preciso que o governo brasileiro se prepare, porque esses efeitos da guerra aqui, de curto prazo, eles ainda vão ter uma extensão muito longa sobre efeitos muito longos sobre a inflação e a economia brasileira, a atividade econômica brasileira. E aí, entrando na pergunta do Irã, sobre transição energética, o Irã, aí eu acho que é um pouco a gente pensar a história ou as trajetórias de mais longo prazo, né?
Seria muito legal se a gente tivesse o William aqui para destrinchar com detalhes o que está sendo debatido e realizado dentro da Petrobras. Mas eu acho assim, a experiência mostra que, por exemplo, durante os choques do petróleo, primeiro e o segundo choque do petróleo, ainda na década de 70, a gente teve duas respostas. E uma delas foi a diversificação das matrizes energéticas globais. Então, todos os países que tinham capacidade, eles buscaram alternativas para reduzir a sua dependência de insumos fósseis. É claro que você não consegue reduzir isso de uma hora para outra e depende muito das condições objetivas que cada país tem. Mas, por exemplo, no caso brasileiro, em 75 foi quando surgiu o pró-álcool, que hoje é responsável pela nossa grande, o Brasil ser um dos grandes players na produção de etanol e de biocombustíveis no mundo, né? Então, e além disso, foi também um grande incentivo para o Brasil avançar na diversificação da sua matriz energética no sentido da maior eletrificação. Não à toa hoje a gente tem uma matriz energética que é basicamente 50, 52% renovável e uma matriz elétrica quase 90%, 89% renovável, que coloca o Brasil numa posição de vantagem e reduz a exposição da economia brasileira aos impactos desse terceiro grande choque, como vários analistas estão chamando, o terceiro grande choque do petróleo. Então, no curto prazo, as subidas exacerbadas, a explosão dos preços do petróleo no mercado internacional, de certa forma, incentivam novos e constantes e sistemáticos investimentos na exploração e produção de petróleo. E aí, eu acredito que esse cenário geopolítico hoje ele é muito favorável principalmente a três países produtores de petróleo e gás. E aí eu me refiro aos Estados Unidos, que é um país que vai se beneficiar muito se houver essa manutenção é, da interrupção do Estreito de Hormuz, que é hoje o maior produtor é, de óleo e gás do mundo, né? E é um dos grandes exportadores de gás natural. Então, isso pode ajudar os Estados Unidos a ampliar a sua fatia de mercado, por exemplo, na Europa, mas também em outros continentes. O Canadá, que, por exemplo, e além dos Estados Unidos, os outros dois são o Canadá e Brasil justamente porque os dois grandes parques de refino globais hoje, que abastecem o mercado asiático, que é onde está concentrada a maior demanda global por derivados de petróleo, são o parque de refino indiano e o parque de refino chinês. E o parque de refino chinês, que é hoje o maior consumidor de óleo, de petróleo do mundo, e define muito o nível de demanda chinesa, o preço do petróleo no mercado internacional. Esse parque de refina se caracteriza por grandes refinarias e refinarias de médio, pequeno porte para o tamanho, sempre a gente coloca a escala chinesa, né? A médio, pequeno porte é uma grande refinaria aqui no Brasil. Mas é, o petróleo brasileiro e o petróleo canadense são petróleos que têm uma composição muito alinhada com a estrutura industrial do parque de refino chinês. Então, o Brasil e o Canadá provavelmente vão ampliar, dado essa interrupção nos fluxos tradicionais de petróleo e gás no mundo, se beneficiar da comercialização ou podem ampliar sua participação na oferta global de petróleo e gás. Muito obrigado, Mahatma. Então, agora uma próxima e última rodada. Está escrito Tadeu Valadares. Tadeu, com você, por favor. Ok. Então, primeiro, antes de mais nada, agradecer ao Mahatma essa exposição, que foi uma exposição muito clara e muito rica, né, de dados e informações, muito dado empírico, que para nós que não somos do ramo, a gente foi até uma riqueza excessiva, Mahatma, foi realmente muito bom. Quando eu estava começando a reunião de hoje, eu vi aqui um textozinho que tinha acabado de sair da Bloomberg. E aí foi sobre a crise, né? A crise do Golfo. E a Bloomberg dizia que, no que se refere, eu estou lendo aqui a tradução, o que se refere aos preços de energia,
a publicação dizia: o pior ainda está por vir. Então, quando eu falo que o pior ainda está por vir, eu me recordei, claro, que a última medida forte tomada pelos Estados Unidos, pela presidência americana, foi de instruir a Marinha de Guerra americana a fechar o Estreito de Hormuz e também os portos no Golfo de Omã. E isso significa, então, que o pior que já estava por vir ficou pior ainda, porque imagino eu, né, não sou especialista, mas imagino eu que essa decisão americana ela vai afetar muito, de uma maneira muito negativa, o precário equilíbrio, que hoje é quase nada, do sistema internacional. Então, levando esse quadro em consideração, queria saber se vocês, no INEP, vocês estão pensando vários cenários, né, inclusive em relação à duração desse conflito, porque, claro, que todos nós gostaríamos que esse conflito tivesse terminado ontem, mas não há nada que indique que esse conflito vá terminar em poucas semanas, e há muito que sinaliza que talvez em poucas semanas o conflito não termine, mas ele recomece, porque ele tem, digamos, formalmente, o que para o governo americano e para o governo israelense querem dizer muito pouco, mas o cessar-fogo, quer dizer, as negociações que levariam a um cessar-fogo, o prazo que foi combinado foi um prazo que vai até o dia 21, 22 agora, né? Nós hoje ainda estamos no dia 13, ainda temos uns 8, 9 dias para tentar ver se alguma coisa em matéria de troca de posições, de eventuais volta ao Paquistão ou não, aí para um outro país para conversar, pode acontecer. Mas tudo indica que isso é muito improvável, que o mais provável, mesmo porque tanto Israel tem interesse nisso, como os Estados Unidos também, é de continuar a guerra contra o Irã, e que é uma guerra que é contra o Irã, mas que também, no caso israelense, é uma guerra que é continuada, né, no Líbano, que é continuada no Iraque, que é continuada em Gaza, sob outra forma, que é continuada na margem ocidental, sobre outro aspecto. Enfim, nada indica que haja uma perspectiva de uma relativa paz em relação ao Irã. Então, vocês, enfim, estão pensando em cenários de mais longo prazo? Que você fez né, a defesa e o elogio, eu acho muito justos, das posições que o governo brasileiro tomou, das posições que a Petrobras tomou, mas a impressão que me deu é que são todas medidas muito boas, mas que a gente chamaria medidas de curto prazo. Nós temos que fazer o que possa para evitar que a situação piore. Mas eu pergunto, além dessas medidas de curto prazo, há possibilidade de tomar medidas de longo prazo, porque essa guerra, tudo indica, continuará num prazo que talvez seja até muito longo para o sistema internacional. Que os especialistas, um outro que eu ouvi ali, eles estão dizendo que já se desenha com muita força um cenário em que não é uma dificuldade da economia internacional, é a entrada do capitalismo mundial numa crise recessiva, de uma recessão que talvez não haja ocorrido, segundo alguns, desde a década de 20 do século passado. Então, se essa situação é tão grave, ou potencialmente tão grave quanto essa, que nós tenhamos uma grande recessão que deixará as dificuldades de 2008 no bolso, e as dificuldades da Covid-19 também no bolso, eu te pergunto, vocês estão pensando com cenários e hipóteses de longo prazo? Porque talvez valesse a pena pensar sobre isso também. Muito obrigado uma vez mais, né? Eu aproveitei demais toda a riqueza de informação que você nos trouxe. Obrigado. Você só quer aumentar o susto de todo mundo, Tadeu. Está escrito Ricardo Gutermann. Ricardo, com você, por favor. Eu queria aproveitar essa exposição do Mahatma, com essas informações muito importantes que nos passou, pedindo algumas complementações de informação. Uma primeira, e acho que achando que essa crise não tem, como é muito volátil, vai ter que ser tratada mesmo
a curto prazo, com os movimentos, com os recuos e avanços que tem, se essa imposição de um imposto de exportação de 12% do petróleo bruto, se isso equaliza os ganhos dos acionistas da Petrobras, inclusive o governo, em relação à situação anterior, ou se mesmo assim existe uma, uma sobre-receita para esses acionistas. E pergunto isso porque talvez se tem margem para ampliar esse imposto e, dessa forma, compensar os subsídios que foram dados, que os subsídios não foram suficientes para estancar a alta dos preços, que tudo indica deve continuar. Então, essa é uma questão. Outra questão é qual o impacto do aumento do petróleo, dos derivados, nos Estados Unidos. Esse é um fator importante que acaba pressionando o governo americano, Trump, e pode ser uma variável significativa nas decisões a serem tomadas. E uma última questão, mais na área geopolítica, tem que observar, você colocou que a China é um dos países mais afetados pelo estrangulamento das exportações de petróleo pelos países do Golfo, do Irã, e a China tem tomado algumas atitudes até agora no seu, digamos, no seu conflito com os Estados Unidos. Na época do tarifaço, a China acabou trucando as medidas americanas, impôs tarifas iguais e chegou a um determinado momento, com as indas e vindas do Trump, onde ameaçou suspender a exportação de terras raras. A partir daí, Trump voltou à situação anterior. Agora, na guerra do Irã, pelas narrativas de vários analistas, né, chamam mais a do Leonardo Trevisan, que está em toda a mídia, de que o cessar-fogo foi resultado da mediação do Paquistão a pedido da China, e que rapidamente resultou no cessar-fogo, e vamos ver se vai se manter ou não. Então, qual que pode ser a reação da China ao fechamento do Estreito de Hormuz, se é que vai prevalecer, se não vai ter outro recuo do Trump, como é comum, mas que medidas, contramedidas que a China eventualmente poderia tomar, principalmente na área energética e de minerais em relação à medida que afeta tanto sua economia. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Só lembrando, né, em cima dessa questão da China, a China tinha e continua, né, tinha uma política de estoques reguladores que, no caso do petróleo, chegava, se não me engano, a 90 dias, né, o que lhe dá uma folga relativamente razoável perto do estoque médio que a Europa, por exemplo, tem, que é muito menor, de alguns poucos dias. Mas tudo bem, Mahatma, com você, e já como fala final, caminhando para o nosso encerramento. Mahatma. Obrigado, Antônio. Eu vou tentar, então, passar rapidamente aqui pelas questões do Tadeu e do Ricardo, que são muito, muito importantes. Eu acho que são provocações boas para a gente pensar o futuro, a projeção do futuro, mas também um pouco das lições que a gente não fez no passado, pensando no caso brasileiro. Eu vou partir do caso brasileiro tentando responder o Tadeu. Tadeu, nesse cenário de incerteza, em que a circulação de informações, que a gente tem que duvidar e ser crítico muitas vezes, e até porque aquelas informações mais estratégicas não circulam na grande imprensa, então a gente tem muita dificuldade de avaliar cenários, né? Como eu falei, tentei destacar na minha fala, é muito difícil a gente imaginar os impactos sobre a infraestrutura física no Golfo Pérsico, no Irã e nos países
no entorno do Irã que também estão imersos nessa guerra, no Líbano, Síria, Omã, Kuwait, Catar. Por exemplo, o Catar é um dos maiores produtores de gás natural do mundo e também foi fortemente atacado pelo Irã. Então, a gente não consegue ter dimensão hoje sobre os impactos destrutivos sobre a infraestrutura física industrial instalada naquela região. Então, isso dificulta muito a projeção de cenários para frente. O que a gente imagina é que quanto mais se prolongar, quanto maior for a extensão temporal desse conflito, maior vão ser os danos humanos, industriais e econômicos financeiros. E aí a gente lembra que destruir infraestrutura do setor energético, da cadeia produtiva de valor do petróleo, não é algo que você reconstrói em 6 meses, um ano. São projetos industriais de grande complexidade que muitos deles têm maturação de 2, 3, 5 anos. Então, quando você destrói esse tipo de infraestrutura, você não, a depender de qual infraestrutura é essa, uma refinaria, por exemplo, uma refinaria demora de 4 a 8 anos a construção de uma refinaria. Então, a gente não sabe qual vai ser a longevidade desses efeitos, mas eles podem ser efetivamente muito longos e bem intensos e profundos no mundo. A gente vai ter uma dimensão maior disso ao fim da guerra, quando a gente tiver dimensão efetiva do nível de destruição dessas infraestruturas. Aí é bom lembrar que em alguns países que estão imersos nesse conflito, você divulgar qualquer informação sobre o real impacto dos ataques do inimigo sobre as infraestruturas daqueles países é considerado crime de guerra. Então ninguém noticia isso, né? Então é muito difícil avaliar. Então é difícil projetar a extensão dessa guerra, né? A gente fica aqui muito impregnado em cima dessas bravatas do Trump, que vai ter um cessar-fogo, vai ter um grande final para a guerra amanhã, meio-dia, 9 horas da noite, e aí depois ele volta atrás, né? Recua, né? O always chicken out, né? Sempre amarela o Trump. Então, isso é uma questão que a gente não está trabalhando muito com isso. A gente está tentando acompanhar o fluxo dessa guerra e ajudar a pensar em recomendações de políticas públicas que podem ajudar o Estado brasileiro a lidar com os efeitos de longo prazo. E aí, é uma questão que o INEP e a FUP sempre tratou, historicamente, desde que a FUP foi criada na década de 90 e lutou sistematicamente contra a privatização da Petrobras, era a necessidade que a Petrobras operasse como um grande figura responsável pelo abastecimento interno e a segurança energética brasileira. Não à toa o que a gente tinha até o golpe de 2016, até a Operação Lava Jato e o golpe de 2016, era um projeto de Petrobras, de uma empresa de energia, né? Uma empresa, não era só uma empresa de óleo, uma empresa integrada de energia, que atuasse de maneira integrada em várias cadeias produtivas e alcançasse no longo prazo tanto a autossuficiência em petróleo, que a gente alcançou lá em 2012, 13, 14, mais ou menos, mas também a autossuficiência na produção de derivados. Tanto é que tinha, até 2013, por exemplo, contratada as obras de expansão do Trem 2 da ReNeste em Pernambuco. E pensa, a Lava Jato foi em 2014 e a gente agora, 12 anos depois, em 2026, ainda não concluiu as obras da ReNeste, que estavam previstas para ser concluídas em 2016 ou 2017, salvo engano. Então, a dimensão da disputa política nacional, que reflete também a disputa geopolítica internacional, que hoje a gente já sabe que os Estados Unidos também atuou em espionagem na Petrobras, em apoio às frações burguesas que deram um golpe no Brasil. Então, a gente tinha um plano, a Petrobras tinha um plano estratégico, e eu até revisitei isso recentemente, em 2015, que previa a autossuficiência de petróleo, em derivados de petróleo em 2029. E esse plano foi destruído pela Operação Lava Jato e a política de desmonte e desinvestimento da Petrobras, né? No pós-2016. Então, é importante que agora a gente tenha esse saldo, né? Que a gente tem um déficit de importação, de uma necessidade, uma dependência, né? Necessidade de importação de cerca de 23% dos derivados que a gente consome. Muito
por conta dessa política de redução sistemática de investimento do nosso parque de refino, de deterioração do nosso parque de refino, que ultimamente, nos últimos anos, tem sido recuperado. Isso está expresso, por exemplo, nos fatores de utilização da Petrobras, do parque de refino da Petrobras hoje, que estão batendo recordes aí de 91, 92, 93% de fator de utilização das refinarias, e algumas estão trabalhando até acima da sua capacidade de operação física, né? Então, efetivamente, o que a gente consegue ver é que nós perdemos uma oportunidade histórica por conta do golpe de 2016 e do desmonte da Petrobras. E hoje, isso é o grande responsável. É claro que os efeitos da guerra no mercado internacional atingiriam o Brasil de qualquer maneira e a cadeia de óleo e gás instalada no Brasil. Mas eles poderiam ser de muito menor impacto. A gente viu ali, né, no reajuste da Petrobras para o diesel de 11,5%, e das outras refinarias privadas de 70 e poucos por cento. Então, a gente poderia ter uma economia muito mais protegida desses choques internacionais se a gente tivesse avançado de maneira linear e contínua num plano estratégico de expansão da capacidade produtiva da Petrobras. Dito isso, tentando dialogar agora com o Ricardo, pensando aqui tanto os impactos dentro dos Estados Unidos, as reações da China e a questão dos subsídios e do imposto de exportação aqui no Brasil. Então, ficando aqui no Brasil ainda, esse imposto sobre a exportação de petróleo cru, Ricardo, a FUP faz a defesa dele ao menos desde 2015, porque o Brasil foi progressivamente se tornando um exportador de petróleo, dado que a gente não tinha expansão da nossa capacidade de refino. E o que é uma das demandas da FUP, como um instrumento de política pública, era a taxação de exportação de derivado cru, para incentivar a cadeia de valor do petróleo a investir na expansão do parque de refino brasileiro para exportar derivados de petróleo, né? Que são produtos e insumos com maior valor agregado ou seja, que dinamizariam o parque industrial brasileiro, criariam empregos, gerariam empregos de qualidade, né, industrial, com boas remunerações aqui no Brasil, ao invés da gente exportar petróleo cru para o parque de refino indiano, chinês ou de outro americano ou de alguma outra nação europeia. Então, essa é uma defesa histórica, uma bandeira histórica da FUP, que o governo tentou implementar em 2023, né? Lembra que em 2022 teve o início da guerra da Ucrânia, teve a explosão dos preços no mercado internacional, e a política, as respostas políticas fiscais do governo Bolsonaro à época geraram um rombo muito grande nas contas públicas, tanto do governo federal quanto dos entes subnacionais. E uma das medidas que o governo, até foi o Haddad à época, anunciou, foi a criação de um imposto sobre exportação de petróleo cru para tentar recuperar, né, ou financiar esses rombos fiscais deixados pelo governo Bolsonaro lá atrás. Mas assim como ocorreu em 2023, agora em 2026, grande parte da indústria de óleo e gás instalada no Brasil, principalmente empresas privadas, nacionais e estrangeiras que atuam no Brasil, estão se mobilizando contra esse imposto. Inclusive, teve uma decisão agora da Justiça do Rio de Janeiro que derrubou a aplicação desse imposto para várias empresas privadas via uma liminar. Inclusive, o Estado brasileiro já está recorrendo. Eu sei que o governo federal está recorrendo, mas tem uma liminar que, por exemplo, isentou, derrubou essa tarifa, essa taxação de 12% aos exportadores de petróleo cru no Brasil. Então, é um assunto que causa essa disputa, e aí eu não sei te dizer efetivamente, até por conta dessas incertezas jurídicas, quanto isso vai significar. Né? Porque a gente não sabe como vai se dar o fluxo de exportações, se vai ampliar, se ele vai crescer nos próximos meses brasileiro, mas a gente não sabe o impacto. Mas com certeza, dado o grande aumento, né? A gente estava falando de um preço de petróleo entre 65 e 70 dólares o barril, e agora a gente está falando entre 95, 100, 110 o preço do barril. Até a presidente Magda Chambriard, da Petrobras, ela brincou, né? Ela falou,
se o barril do petróleo chegar a 100 e eu tiver que pagar 12, eu estou muito melhor do que eu estava ano passado, que estava vendendo o barril do petróleo a 70. Então, a empresa a indústria de petróleo não perderia, né, com esse imposto extra, e seria uma grande contribuição para o fortalecimento dessas medidas de mitigação dos impactos dessa crise internacional. E o que a gente observa, por exemplo, é também, né, no caso dos Estados Unidos, é um aumento dos preços no mercado doméstico do mercado doméstico americano. Segundo os dados que eu tinha olhado a última vez, os preços da gasolina, do galão da gasolina, desde o início da guerra, tinham crescido cerca de 30% no mercado doméstico brasileiro, e do diesel já tinha superado os 15%. Então, isso efetivamente é um fator que pode influenciar, como chamou a atenção, acho que o Antônio, nas eleições de midterm, lá, de meio de mandato nos Estados Unidos. Então, essa é sim uma preocupação do governo Trump no curto prazo, porque a inflação é efetivamente algo que afeta, sobretudo, a população de baixa renda, e a gente sabe que a economia americana tem patinado nos últimos anos também. Então, isso é um fator a ser considerado no cenário doméstico norte-americano. E quando a gente fala da China, tentando responder ao Ricardo aqui, sobre as medidas, reações e essa negociação do cessar-fogo. E aí eu vou tentar também responder ao Tadeu, né? A Oman está ali localizado no lado oposto do Estreito de Hormuz em relação ao Irã, né? Então é um país que não está envolvido diretamente no conflito, mas que sofre é, efeitos econômicos e, inclusive, sofreu, acho, alguns ataques durante essa guerra. Então é uma economia que vai ser afetada também por esse conflito. E, efetivamente, o que eu li a respeito e me informei é que o Paquistão é um país que tem um diálogo próximo com a China e que, de certa maneira, representa também os interesses da China nessa tripla mediação, né? Que, salvo engano, eram 3 países que estavam mediando. Estava a Turquia, Paquistão e tinha mais um país que eu esqueci agora. Estavam nessa mediação desse cessar-fogo, que foi frustrado justamente por uma das características que eu não abordei tanto na minha fala inicial dessa guerra, que é o fato de que esse conflito que foi iniciado, né, como eu falei, por uma agressão unilateral dos Estados Unidos, combinado dos Estados Unidos e Israel aí o Irã, mas o Israel não se considerou como parte desse cessar-fogo. E aí eu acho que essa é uma questão essencial, né, porque vai ser muito difícil construir um acordo de cessar-fogo que envolva os Estados Unidos, que abarque os interesses dos Estados Unidos, do Irã e de Israel, que seja bom para os três. É muito difícil construir esse acordo. Eu acho que é um desafio diplomático global muito grande. Mas essa iniciativa, como vários atores estão lendo também, e eu acho que não deixa de ser verdade, mas eu não sei se não deixa, não deixa de ser, não é uma mentira, mas também não é totalmente uma verdade, é que Israel tem uma influência muito grande na decisão dos Estados Unidos de entrar é, nesse conflito. Mas é bom a gente chamar atenção para as características, né? Que é um conflito que deve se prolongar ao longo das próximas semanas, mas ele é um conflito que é uma guerra que se chama no jargão de atrito, né? Que ela é basicamente uma guerra aérea, né? E submarina, não tenha aquelas invasões por terra. Isso, então, de certa forma, minimiza os efeitos sobre os setores militares desse país, né? Sobre a infraestrutura e o contingente militar desses países, apesar, né, claro, os efeitos têm sido, sobretudo, a morte que a gente vê são as mortes de civis, né, no Oriente Médio. Então, somente a partir dos ataques de Israel e dos Estados Unidos a, a escolas, hospitais, universidades e várias infraestruturas civis no Irã. Então, o que a gente vê é que, efetivamente, essa guerra, ela representa, e eu até replicando aqui uma interpretação do professor José Luiz Fiore, que a ordem mundial baseada em regras ela entrou em colapso.
Eu acho que esse ataque militar dos Estados Unidos de Israel, que teve vários ensaios, né? Teve o ataque prolongado do genocídio israelense na faixa de Gaza, os ataques aqui à Venezuela e a falta de oposição, o contraponto da comunidade internacional permitiu essa aceleração e aprofundamento da guerra, que coloca em xeque mesmo essa ordem multilateral e a capacidade da ONU, do sistema ONU e do sistema multilateral, que tinha um arcabouço de regras, em responder à política externa americana e israelense, sobretudo no Oriente Médio, né? Então, eu acho que a gente não pode cravar, mas pode dizer que a ordem mundial, como a gente conhecia, multilateral, está muito fragilizada, muito esvaziada, e que esse ataque ele faz parte de um projeto americano mesmo de desestabilização do abastecimento de insumos estratégicos e energéticos à China. E qual tem sido a reação chinesa a isso, né? Que aí que o Ricardo perguntou. Acho que do ponto de vista é, institucional, Ricardo, o que a gente pode dizer é que o Estado chinês tem atuado muito na gestão desses estoques reguladores físicos chineses, que são bem volumosos. Eu não tenho o número como o Antônio chamou, eu não tenho aqui o número exato, mas tem atuado no uso dos seus estoques reguladores. O governo chinês, recentemente, eu não me lembro exatamente a data, proibiu a exportação, né, temporária de derivados de petróleo, em especial do diesel. Então, a China não vai exportar mais diesel nos próximos dias, não sei até quando isso vai se estender, mas isso, com certeza, no longo prazo, vai se refletir na restrição da oferta de diesel no mercado global. Além disso, o governo chinês está praticando bandas de preços, tanto para o petróleo quanto para derivados no mercado interno. Então, isso é uma outra forma de atuação. E, claro, tem atuado nas sombras, através de atores parceiros, aí, como o Paquistão, nesse processo de construção de uma saída negociada para a guerra. E aí vale lembrar, a gente também, eu acho que vale lembrar que a China não tem usado a violência e a guerra como um instrumento da sua ação nesse âmbito geopolítico global. Mas, ao mesmo tempo, a China tem se posicionado de maneira muito forte e à altura, muitas vezes, dos ataques que ela sofre. A gente observou isso na questão tarifária e a gente não observou até agora nenhuma ameaça do ponto de vista militar ao Estado chinês, porque eu acho que isso seria, assim, uma escalada muito grande nos conflitos que a gente observa do ponto de vista global, né? Então, é isso, a gente observa impactos econômicos da guerra dentro dos Estados Unidos, mas que devem, sobretudo na China também, que devem ter um efeito prolongado na economia global nos próximos meses. Eu acho que ao longo de 2026 a gente vai observar muito isso. Eu acho que esse conflito explicitou, né, de maneira definitiva uma mudança na ordem global. Assim, a gente tem observado um debate muito grande, né, sobre a possibilidade de escalada com o fechamento do Estreito de Bab al-Mandab, né, que fica no Iêmen, que é do outro lado do Golfo Pérsico, que se houver um fechamento ou qualquer possibilidade de restrição naquela área, os efeitos vão ser ainda maiores, com maior crescimento do preço do petróleo no mercado internacional e provocando efetivamente uma ruptura da ordem e do comércio de petróleo e gás como a gente conhecia. Eu acho que aí sim é, isso pode significar é, um impacto ainda maior é, no mercado de commodities energéticas mundiais. Mas eu acho que é bem isso, assim, a China tem se protegido, usado as suas armas, inclusive eu li recentemente que ampliou a sua produção de carvão e o uso intensivo de carvão para suprir essa perda no abastecimento de diesel e de petróleo na economia chinesa, e tem, como feito nos últimos anos,
investido muito em pesquisa, desenvolvimento e inovação nessas novas rotas tecnológicas. E aí vamos ver se a China vai dar como alguma resposta, por exemplo, restrições na comercialização dos, refinados, né, dos produtos refinados de terras raras e terras críticas no mercado internacional, que pode ser uma resposta chinesa ao aprofundamento desse conflito ou da expansão violenta da política externa americana, que pode também ainda mais gerar outro impacto sobre tecnologias críticas, né, no mundo inteiro. Que é isso, Antônio? Muito obrigado, Mahatma. Queria agradecer muitíssimo sua participação. Eu acho que foi riquíssima, riquíssima mesmo. A mim, agregou informações né, que permitem melhor compreensão de todo o processo que está ocorrendo. Queria agradecer muitíssimo. Queria também, já desejando boa noite, solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que estejam conosco novamente na próxima segunda-feira em um novo Diálogo Amsur.